Pessoal, é o seguinte, né? O UOL tá fazendo a sabatina com os pré-candidatos à presidência da República, já fez com a Simone Tebet e fez hoje no dia 20/4 com Ciro Gomes. E olha, com todo respeito, eu assisti a sabatina na íntegra e, na minha opinião, o que aconteceu lá foi uma vergonha diante da necessidade que nós temos neste momento de debater proposta, projeto, ideia. E não foi isso que aconteceu, salvo, né, alguns poucos minutos. Mas no final, eu vou falar sobre isso, vou mostrar um trecho que pra mim foi o ápice da falta de vontade de debater o que tem que ser debatido, que foi quando falaram de Ciro, Paris, de segundo turno. Olha, pelo amor de Deus, né, gente? Mas antes de falar sobre isso, eu quero pedir a sua ajuda. Se você chegou no canal Politizando, não está inscrito ainda e puder, se inscreva, ative as notificações. Se assistiu o vídeo e gostar, deixa o like. Se não gostar, manda o dislike, comenta, compartilha. Tudo isso é muito importante para que o nosso trabalho continue crescendo. Pessoal, assim, os jornalistas que me perdoem, né, lá do UOL, mas é quase inacreditável o que foi feito hoje na sabatina com Ciro Gomes. E essa tem sido, assim, uma constante no UOL. Sempre que o Ciro vai lá, a gente percebe que parece que a busca deles é por polêmica, por manchete, para tentar desviar o foco. Né, o Brasil está afundando, está sendo destruído, né, com desemprego alto, inflação a maior dos últimos 20 e poucos anos, o povo endividado, indústrias, né, desaparecendo, caos na educação, na saúde, em que Bolsonaro não criou o problema já vem de antes dele, a gente tem que ser honesto em relação a isso, mas Bolsonaro, despreparado que sempre foi, está agravando todos os problemas que nós já tínhamos. Então a gente tem que aproveitar esse momento da eleição, que talvez seja mais importante na nossa história, em que nós precisamos desesperadamente debater as causas do problema, né? Porque nós vivemos isso aqui, não caiu do nada, né? De repente a nossa indústria saiu de 30% de participação no PIB para menos de 10%, como temos agora. Não foi do dia para a noite, não foi, né, de um ano para o outro. Isso veio acontecendo. Por quê? Tem que debater isso, né? Nós temos uma quantidade muito grande de pessoas passando fome, né? De pessoas precisando de um Estado atuante, onde o Estado tem que ser importante. Enfim, nada disso, ou quase nada disso, foi questionado, né? Foi perguntado para o Ciro nessa sabatina, né? Insistindo toda hora para o Ciro ficar falando do Lula, ficar falando do Haddad de 2018, né? De como que foi, né, aquela possível chapa, né, do Lula encabeçando ali e o Ciro sendo vice do Lula. Aí o Ciro explicou os detalhes, que o Ciro não aceitou aquela fraude, né, que de fato o PT queria, pelo menos em tese, que o Ciro participasse daquela mentira. Mas como a gente sabe, né, podia inclusive, caso o Ciro aceitasse aquilo, lá na frente acontecer alguma coisa e simplesmente rifarem o Ciro. Aí ficou falando sobre isso, enfim, de vez em quando falava de terceira via, de vez em quando falava ali de alianças. Enfim, eu entendo que isso aqui tem a sua importância, ok, não tem problema, mas para mim ficou claro que a intenção do UOL, e eu posso estar errado, é a minha opinião, quem assistiu e puder deixar a sua aqui é importante. Para mim, a questão deles é que eles estavam atrás de manchete, né? Atrás de polêmica para o vídeo viralizar. E nem precisa disso também, porque a participação do Ciro por si só já tem agora, poucas horas depois, enfim, quase o dobro de visualizações da Simone Tebet, que teve lá há 2 dias. Então, não precisa disso. A gente tem que incentivar o debate em torno daquilo que tem que ser debatido. E apesar de tudo isso, meus amigos, né? Para quem acompanha o Ciro há mais tempo, eu fiquei assim até com receio. Daqui a pouco o Ciro vai perder a paciência. Mas não, o Ciro sereno não caiu nas provocações, respondeu tudo, né, uma participação pessoal do Ciro muito boa, apesar, insisto, da qualidade da grande maioria das perguntas. Até a velha ladainha de Paris apareceu lá. Vejam só, eu fiz questão de separar esse trecho aqui para trazer para vocês, porque até a Fabíola, vocês vão reparar aqui, que é quem, digamos assim, né, é a principal figura da sabatina, ela demonstrou que nem ela sabe o que aconteceu direito em relação a essa história envolvendo, né, a viagem do Ciro, se o Ciro voltou, não voltou. Enfim, vamos ver aqui e eu vou comentando alguns pontos. Júlia Soambi, ela até mandou aqui, ela falou assim, eu espero que ele esteja lá no segundo turno, diz ela aqui que está nos acompanhando. Será lamentável se ele não estiver, mas se ele não estiver, eu queria convidá-lo para vir a Montreal. Ela mora no Canadá. Não precisa ir para Paris, Ciro. Ela tá falando aqui, a Júlia, lhe convidando para ir para Montreal e não ir para Paris. O senhor tá... Antes de comentar isso aqui, não é possível, né? Tudo bem, não tô nem criticando aqui a fala da Júlia, não.
Mas certamente o chat estava bombando, né? Eu fiquei acompanhando aqui ao vivo em torno de 7.000 pessoas. Isso aqui foi mais pro final, assistindo ao vivo. Então o chat bombando, né? Certamente muitas pessoas mandando perguntas. Aí ela vai pescar essa aqui, né? Diante das graves questões que nós enfrentamos no Brasil, aí trouxe essa participação do público. Você falou agora, durante a entrevista, que votou no Haddad no segundo turno, né? Viajou logo na sequência, após o voto, foi isso? Ela não sabe se o Ciro viajou antes ou depois. O Ciro, enfim, tem vídeos do Ciro chegando no aeroporto de volta da sua viagem, já sendo abordado pela imprensa, uma multidão. O Ciro já gravou vídeo sobre isso recentemente, mostrando, porque existe uma fake news que o Lula ajudou a espalhar de que o Ciro viajou e não voltou para votar, né? O Ciro vai responder sobre isso. Não, eu viajei antes. Por quê? Porque eu achei que era a forma de não atrapalhar. Porque imagina, eu considero... Votou ou não votou? Isso que eu não entendi. Votou não, fora do país? Voltei para o Brasil para votar. Eu voltei para o Brasil. Meu Deus. Isso tudo está na internet. O Lula é um grande mentiroso. Ele aproveita que tem um bando de fanático que engole com casca e tudo toda coisa que ele fala, toda porcaria, toda mentira, e arranjou esse pretexto. Isso aqui que o Ciro fala do Lula, recuperem aí, quem quiser, dê um Google. Eu gravei sobre isso na época. O Lula, quando foi ser entrevistado pelo Reinaldo Azevedo, naquela famosa entrevista, logo que ele teve os seus direitos políticos devolvidos, o Lula pessoalmente falou, né, de que o Ciro viajou e não votou. É um negócio impressionante. Então veja bem, os 100% dos meus eleitores votando no Haddad, o Haddad ficou 14 milhões de votos abaixo do Bolsonaro. E o Lula quer dizer que a responsabilidade é minha. Guardou até o comprovante. Dentro da cadeia, mentiu pro povo que era candidato. Guardou até o comprovante. Ela tá perguntando aqui a Fabíola se o Ciro guardou o comprovantezinho. Mas foi brincadeira. Vamos colocar na conta aqui que era uma piadinha que ela tava fazendo. Até porque, voltando aqui a esse ponto, tem vídeos do Ciro também lá no colégio, na escola, que o Ciro votou, sendo abordado ali pelos repórteres também, com tanto de gente ao redor. Então tem um monte de registros sobre isso, é lamentável. Existia uma expectativa... Vocês estão falando em cima da outra, eu não estou ouvindo bem. Desculpa. Não, pode falar. Existia uma expectativa de que o senhor tivesse um papel fosse mais atuante na campanha diante da ameaça à democracia, né? Que era... Aí, muito bonito. Aí eu descia na campanha do Haddad e a Kátia Seabra, jornalista competente e séria, de óculos novos, charmosíssimos, incorruptível, chega ali a dizer, mas Ciro Gomes, você não estava dizendo que o lulopetismo é uma quadrilha? Como é que você está apoiando essa quadrilha? Ciro Gomes, você não disse que era contra o golpe que fez a Dilma, não sei o que e tal, você agora está junto com o Renan Calheiros e tal. Sabe por que eu tenho que explicar isso? Que o Lula que explique. Só lembrando aqui de um episódio, o Cid ficou... E o Cid Gomes, irmão do Ciro, foi participar de um comício, de um evento lá, e começaram aí o Cid pedindo autocrítica, né? Gente, vamos ter humildade, vamos reconhecer que a gente errou, né? Que teve muitos erros do PT. O Cid quase implorando, porque talvez, eu digo apenas talvez, uma autocrítica naquele momento, naquela altura das eleições, pudesse mostrar para uma parcela do eleitor, puxa... Se o PT fez autocrítica, certamente reconhece os erros e está disposto a fazer diferente. Mas o PT não fez autocrítica lá, como não faz ainda hoje, né? E o Cid foi insistindo nisso, né? Num evento com muitos petistas ali. E aí o pessoal ficou cobrando o Ciro, falando alguma coisa, Lula, Lula. Aí o Cid mandou, né? Quem não se lembra do o Lula tá preso, seu babaca, o Lula tá preso, babaca. Enfim, isso aí viralizou na época, e como o Ciro disse lá atrás, né, já que ele não podia ajudar, ele não quis ficar para eventualmente atrapalhar. Porque se você é questionado, você não pode ter dois discursos. O Ciro criticava, né, tudo isso aqui que ele acabou de falar no primeiro turno, e já também há alguns anos, e no segundo turno, se ele fosse questionado, certamente ele falaria as mesmas coisas que poderiam até atrapalhar a campanha do Haddad. Eu vou explicar isso nunca mais. Nunca mais. Que dever eu tenho com essa gente? Essa gente que me transformou no inimigo preferencial e que agora tem o Renan Calheiros e o Alckmin como amigo de infância, que se virem, que se expliquem para o povo brasileiro. Chamo o Boulos para explicar por que o Banco Central do Bolsonaro tem que ser mantido. Eu, com isso, nunca mais. Nem a pau, Juvenal. Então, assim, vocês viram que o Ciro bastante sereno, porque essas perguntas envolvendo Paris, normalmente o Ciro... saía um pouco do sério, que ele falou de maneira dura, mas sem perder, digamos assim, a compostura.
e no final chegou a fazer ali uma brincadeira. E o Ciro até elogiou, né, os jornalistas no começo, mas no final fez a parte dele, levantou a bola do jornalista, mas sinceramente não dá. Mas na minha opinião, uma sabatina com um nível baixíssimo, graças ao nível das perguntas feitas aí pelos jornalistas, né? E só no final, ali faltando alguma coisa em torno de 8, 9 minutos, é que eles foram perguntar para o Ciro algumas coisas relacionadas a propostas, né? E para quem acompanha o Ciro, chega a dar pena, assim, né? Você vê alguém como ele, que se preparou a vida inteira, alguém que é estudioso, que escreveu já vários livros, que faz palestras, que tem um diagnóstico, né, do porquê chegamos aqui, como sair dessas crises, o Ciro tendo que responder coisas como essa. Quando nós temos aí crise na educação, como é que vai ser a educação do pós-pandemia? Porque nós temos aí alguns anos perdidos, né? A questão da saúde, a questão da indústria, como eu falei lá atrás, segurança, a política externa, é um negócio inacreditável, realmente. A gente fica na expectativa, porque eu gosto, né, de assistir, de elogiar, de criticar, de avaliar, e a gente vai para uma sabatina dessa que tem poucos minutos, de fato, focados na questão de propostas. Todos os pré-candidatos foram convidados, né? A Simone Tebet já participou, eu confesso que eu não assisti ainda, né? Não posso nem elogiar e nem criticar a participação dela, mas eu ainda quero assistir. O Ciro fez bem em ir, né? Eu acho que ele já imaginava que seria mais ou menos assim, mas eu acho que tem que ir mesmo, não pode recusar um convite, sobretudo do UOL, né? Que tem a sua importância, ok? Lula e Bolsonaro foram convidados, assim como todos os outros pré-candidatos. A Fabíola chegou a destacar no final que a assessoria de Bolsonaro nem resposta deu em relação ao convite que foi feito, o que eu acho, assim, um absurdo, uma falta de respeito. Mesmo a qualidade das perguntas, você imaginando que não vai ser tão alta assim, mas eu acho que faz parte, né? Quem quer ser presidente da República ou quem quer ser reeleito, como é o caso de Bolsonaro, tem que sim, né, tá disposto a enfrentar esse tipo de situação. A assessoria do Lula, né, disse que ele não vai participar, sabe por quê? Porque o Lula não confirmou ainda a sua candidatura. É inacreditável, isso aqui é fazer o povo de bobo, né? O Lula se movimenta como candidato, se articula como candidato, vai em eventos que lhe convém, né, e se apresenta como candidato nas redes sociais, fala, né, do que ele vai fazer se voltar, que o Brasil tem que voltar a ser feliz, não sei o quê. E aí quando é uma sabatina de um lugar que eu acho que também faria perguntas incômodas ao Lula, aí fala, não, o Lula não é candidato ainda. Tenha santa paciência, tá brincando com a cara do povo. Se fosse um convite do Brasil 247 ou da mídia dita independente, que de independente a gente sabe que não tem em nada ou quase nada, para se não generalizar, né, aí certamente ele iria, como foi em alguns momentos. Né, eu duvido muito se o Brasil 247 não faz uma sabatina, se o Lula não iria. Então é inacreditável, né? E os petistas passam pano, relativizam, que o Lula faz bem, que o Lula não tem que se expor, porque eles estão percebendo, né, que o pouco que o Lula se expõe já está causando problemas aí na pré-candidatura. A equipe de marketing do Lula tá numa briga danada, batendo cabeça. Enfim, vamos aguardar. Porque, assim, o Lula e Bolsonaro têm muito telhado de vidro, mas é muito mesmo. Eles não suportam um debate franco e aberto sobre os problemas e as soluções para o país, como o Ciro está disposto a fazer. Agora, tem muita gente já apontando que talvez eles nem participem dos debates. O Lula já falou que não vai nesse, que o outro tá pensando se vai, depende se a Globo fizer uma autocrítica, que eu acho engraçado é isso, né? O Lula cobra a autocrítica da Globo, mas ele próprio não faz a dele, né? É excelente para cobrar dos outros aquilo que não faz. Tem que dar o exemplo, né, Lula? Então é isso, eu lamento, sinceramente falando, o nível que foi essa sabatina. Apesar dos pesares, o Ciro estava ali bem-humorado, respondeu, ficou sereno, ficou tranquilo, mas firme quando tem que ser. Então eu acho uma sabatina muito boa para mostrar que o Ciro me parece que está mais preparado em relação a essas provocações. Mas em relação ao UOL, sinceramente, com todo respeito aos jornalistas e profissionais, eu esperava um pouco mais das perguntas. Pessoal, então é isso, eu fico por aqui e até o próximo vídeo no canal Politizando. Valeu, e se puder, compartilha isso aqui. Até mais, pessoal!